pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que estamos produzindo para a nossa disciplina de Comunicação Empresarial e Negociação. E nessa oportunidade vamos tratar as perguntas da nossa quarta aula ao vivo que ficaram sem os atendimentos durante o nosso encontro. Tudo bem? Vamos iniciar então com a pergunta da Cristiane Gomes Bezerra, de Campina Grande. Sabemos que a ética está muito relacionada ao comportamento moral do ser humano, mas uma empresa que possui um código de conduta pode ajudar ao colaborador a agir com mais ética, observando o desempenho de expansão de uma determinada empresa? Sem dúvida nenhuma, Cristiane, o código de ética ele ajuda a calibrar os comportamentos, né? Então, depender aí da decisão individual é um risco para a empresa, porque, como você mesmo colocou e colocou muito bem, o comportamento humano, né, cada um desenvolve um tipo de conceito sobre o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, né? Isso envolve aí a moral, né? Tá joia? Então, o código de ética, né, o manual do colaborador, isso ajuda muito a calibrar e a orientar as pessoas do que é certo e errado dentro da empresa, ao olhar da empresa, né? Edivaldo Barbosa de Souza, do Polo de São Paulo, Tatuapé. Você poderia fazer algum comentário referente ao caso de vazamento de informações da empresa Facebook e como esse caso pode afetar as comunicações empresariais? Excelente colocação. Na nossa terceira aula eu trouxe o caso da Tilenol e até fiz uma menção aqui ao caso do Facebook. E naquele dia, inclusive, ou no dia anterior, o Mark Zuckerberg estava na plenária, né, lá no governo dos Estados Unidos, prestando esclarecimentos. Então a comparação é muito interessante, porque no caso da Tilenol que nós apresentamos na terceira aula, na época em que aconteceu o caso, não tinha internet, né, não tinha os recursos que nós temos hoje. E o caso do Facebook aí, de vazamento de informações, e aconteceu exatamente pela existência da rede social, mas pelo uso, né, talvez mal intencionado ou impensado por parte do próprio Facebook. Tá? Então, eu vejo que o Facebook está procurando ser o mais prestativo possível, não poderia ser diferente, né, dado aí a uma rede social que impacta o mundo inteiro e causa uma certa insegurança daqui para frente, né? Deixa uma certa insegurança para empresas, para governos, para pessoas, né? O que se faz com as informações que nós colocamos lá, informações pessoais, com os nossos hábitos, comportamentos que são mapeados, né? Interessante quando você acessa um site e pesquisa por um produto, por um assunto, logo em seguida, na timeline do Facebook, ofertas desse tipo de produto começam a aparecer para você. Então, isso estão ali, vamos dizer assim, fazendo uma varredura, né, do nosso comportamento constantemente, né, do nosso comportamento online. Vanessa Costa, de Belo Horizonte. Boa noite. A habilidade de negociar pode surgir a partir do treino? Sem dúvida nenhuma. A partir do treino, a partir do desenvolvimento da habilidade. Eu sempre comento que nós não nascemos sabendo fazer as coisas. A gente não sabe falar, não sabe andar, a gente não sabe nada praticamente, né? E vamos aprendendo com o treino, o errar, o fazer errando, né? E assim por diante. Então é muito importante. E a habilidade de negociação, de comunicação, elas também são desenvolvidas com o treino. Algumas pessoas têm uma predisposição, talvez pelo seu meio de formação e tudo mais. Só que todos possuem um potencial que pode ser trabalhado, né? Basta a predisposição, a vontade, a iniciativa. Eu sempre acredito muito nisso. Eu venho da área de gestão de pessoas e tenho visto muitas pessoas que são tímidas. Inclusive eu ministro um curso sobre oratória, que eu chamo de oratória 3D, que trabalha perspectivas, né, da comunicação. E eu vejo pessoas entrando em sala muito fechadas, muito tímidas, às vezes por dificuldades mesmo, às vezes por traumas de infância, por bloqueios. E com o desenvolvimento dos exercícios e com os comandos, as pessoas saem melhores. É claro que elas não vão sair expert, porque isso é o tempo de desenvolvimento, mas saem melhores do que entraram. Isso já demonstra como que o treino, né, como a dedicação ajuda. Elizabeth Teodoro Dornelles. O rapport não seria uma forma de plagiar uma pessoa?
É muito comum associarmos o rapport a uma cópia, ao plágio, nesse sentido. Mas me cabe aqui esclarecer, né? Não é uma cópia idêntica, você vai se espelhar na outra pessoa, você vai fazer um movimento parecido com a outra pessoa. Então, logo, não seria aí um plágio, não seria uma cópia fidedigna, né? Até porque é muito difícil também você copiar o tempo todo a outra pessoa, mas você está ali e utiliza como referência a outra pessoa. Então, por exemplo, se estamos negociando e as minhas mãos estão em cima da mesa, então se você está com a mão embaixo, e aí você não está usando o rapport, então por um acaso você coloca a mão em cima. Tá? Então isso vai abrir um canal, vai ajudar, né? Cria uma identificação. Tá? Talvez a pessoa que está negociando está usando um papel, está anotando e você está ali com as mãos limpas. Aí talvez você observa, escora, pega um rascunhozinho ou pega uma caneta pelo menos na mão, né? Tira uma caneta do bolso e não precisa nem anotar, mas fica só com a caneta na mão. Percebe? Então não é uma cópia fidedigna, né? Não seria um plágio 100% aí, mas é uma referência no comportamento do outro. O Maxwell de Almeida de Varginha, falando sobre ética, como devemos nos portar quando estamos no meio de uma situação delicada, não tendo ética por parte da empresa que trabalho, mediante aos seus clientes. Vai depender. Realmente é uma situação difícil e complexa, né? E até um desafio fazer qualquer comentário sobre isso. Mas a sugestão é que você se mantenha íntegro. A sugestão é que você, vamos dizer assim, preserve a sua imagem como pessoa e como profissional. Nós trabalhamos dentro das empresas. Isso não significa que nós vamos permanecer nelas o resto da nossa vida. E quando nós sairmos, nós teremos que levar uma imagem, a nossa imagem pessoal. Então é muito importante termos a clareza da importância de trabalharmos a nossa imagem pessoal, porque talvez nessa situação complexa, nessa situação que te coloca em xeque, se você se posiciona por um lado, né, por uma empresa, a favor ou, né, defendendo um lado, talvez você possa prejudicar-se a si mesmo e, no entanto, futuramente você pode vir até trabalhar na outra empresa, né? Então vai muito aí da situação. Claro que é muito complexo, mas a sugestão, mantenha-se íntegro, mantenha-se honesto com você mesmo, certo? Tome uma decisão que vai te permitir, no final do dia, descansar em paz, né? Encostar a cabeça no seu travesseiro, poder dormir com tranquilidade, sem a preocupação de que você corre algum risco de talvez ser pego ou ser denunciado ou ter a consciência que você fez algo errado, né? A Juliana Botelho Damasceno, de Castanhal. Para ser uma boa negociadora, preciso ter postura, ótimo, palavra firme e outras coisas. Concordo, 100%. Mas como faço para não parecer tão artificial e ter uma comunicação mais familiar que envolva o meu ouvinte? Olha, a recomendação é que no começo vai ser mais difícil, até porque é uma habilidade que está sendo incorporada, está sendo ali absorvida. Então, vai ser meio que analógico ainda, né? Não entrou num processo automático, vai ser meio manual ainda. Então você vai precisar lembrar que você deve cumprir tal procedimento. Então fica meio artificial. Com a prática e com o tempo, isso vai se tornando inconsciente, isso vai se tornando mais internalizado, entra, né, em um formato de um novo hábito para você e você começa a se tornar mais espontânea também. Tá? Então é o tempo e a dedicação, o treino. E quanto mais você praticar, quanto mais você executar, melhor você vai ficando. Mauro Sérgio Soares, de Juazeiro. Em relação ao processo de negociação, é viável se utilizar da experiência ou habilidade adquirida ao invés das técnicas? Olha, uma coisa está diretamente amarrada com a outra, né? Você ter a técnica e não ter o uso da sua experiência, talvez você não vai conseguir imprimir uma credibilidade naquilo que você passa, né? Então, quando você usa
da sua experiência, que é imprescindível, e não podemos abrir mão disso, a nossa história, isso nos dá um poder pessoal, concorda? E você consegue somar a isso o uso de alguma técnica, como rapport, como o uso do tempo, né? De onde, quando acelerar, quando eu devo investir mais tempo para resolver os desencontros. Então a técnica ajuda bastante também. Então acho que o conciliar das coisas seria um procedimento ou uma forma aí bem interessante de utilizarmos as duas coisas, né? Tanto a experiência quanto a técnica, né? Maiara Berto, de Botucatu, São Paulo. De todas essas negociações, qual é a mais segura de se fazer? Não temos essa resposta, viu, Maiara? Infelizmente, né? Vai depender muito do contexto, do que está em jogo, do perfil das partes que estão negociando. Até assim, é um ponto de insegurança permanente, né? Sempre vamos lidar com essas questões. Por isso que eu comento sempre, né, que o emocional pesa muito, toda a dinâmica emocional, né? Então, sem dúvida, é um ponto a ser sempre questionado. Ou uma resposta que sempre vamos buscá-la, né? Enádia da Silva. E quando não se consegue ganhar nem de um lado nem do outro, que posição tomar? Aí é pé ou perde-perde, né? Dentro da dinâmica. Aí é claro, depende do que está em jogo, você pode abrir as concessões, né? Um espaço para as concessões. Olha, para não perdermos, não fecharmos o acordo, eu estou disposto a ceder isso. E você está disposto a ceder o quê, né? E é importante só proceder com as concessões mediante trocas de concessões, né? Então você não vai ceder gratuitamente, você cede na condição de exigir algo em troca. Sempre importante isso. Luana Isabel de Azevedo de Maringá e Daniela Capovilla Mitidiero, se assim, me perdoe se eu pronunciei errado, de Andradina. Ganha-perde disfarçado não seria a outra parte perder depois de um tempo que se fechou um negócio, na hora não percebeu, mas depois viu que levou um prejuízo. Poderia dar um exemplo de ganha-perde disfarçado e o perde-perde? Acho que retomando a pergunta anterior, o perde-perde é quando ambos os lados ou não fecham um negócio, ou vamos dizer assim, saem num certo prejuízo por não fechar e assim por diante. O ganha-perde disfarçado ele tem essas configurações, né? Um lado ganha, o outro perde. Ou talvez o outro lado ganha e eu perco, daí inverte o lado da mesa, né? E essa descoberta também, né? Complementando, talvez essa descoberta, talvez o sentimento foi de ganhar e depois eu posso ter percebido que não, que foi um prejuízo, né? Que não foi legal aquela negociação, tá? Que daí seria um ganha. Eu saí com o sentimento de ter ganhado, mas depois me caiu a ficha, né? Que não foi. Então é o ganha-perde que eu saí com o sentimento de ter ganhado e depois deu problema, né? Ou me gerou um sentimento negativo nesse sentido. Então ele fica disfarçado também. Então tem essas configurações. Pessoal, terminamos aqui as nossas questões do chat da nossa quarta aula. Eu espero que tenha respondido, tenha ajudado vocês e que vocês possam aproveitar, né, então, esse conteúdo para se prepararem para a nossa avaliação, para as nossas provas, e que vocês, mais do que simplesmente absorver o conteúdo, possam linkar tudo isso com o dia a dia de vocês, possam levar na conduta de vocês, levar aí na observação das relações, na observação das negociações de vocês, e quiçá utilizar efetivamente essas técnicas, essas orientações, essas dicas, né, que a gente comentou ao longo da disciplina na vida profissional e também pessoal de vocês. Eu fico por aqui, me despeço e agradeço imensamente a parceria que tivemos ao longo da nossa disciplina. Desejo muito sucesso a todos vocês. Um forte abraço, prosperidade a todos. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos a mais